Bom dia a todos. Hoje nós vamos resolver mais um exercício aqui, né, sobre a parte de termometria. E o tema escolhido para hoje foi uma resolução de um exercício sobre função termométrica, né? É um conteúdo que nós, inclusive, já estudamos em sala de aula. Bom, então nós temos o seguinte exercício. Um termômetro, né, de mercúrio, num termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 centímetros quando em presença do gelo, em fusão, né, do gelo em fusão, cuja temperatura é 0 graus Celsius. E 20,4 centímetros em presença de vapor de água em ebulição, cuja temperatura é 100 graus Celsius. Então, determine, letra A, a função termométrica desse termômetro na escala Celsius. Na letra B, a temperatura indicada por esse termômetro quando sua coluna líquida apresenta 8,4 centímetros de altura. Ok, então vamos por partes, né? Vamos começar então, escolhendo aqui a letra A, que é nós encontrarmos aqui a função termômetro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a grandeza termômetro, que é a altura, né, da coluna de mercúrio, e nós temos a temperatura que essa coluna corresponde, né, que essa altura da coluna corresponde. Então, no caso aqui de 0,4 centímetros, a temperatura correspondente é de 0 graus Celsius. E 20,4 centímetros, a temperatura correspondente é 100 graus Celsius. Então, nós vamos montar aqui duas escalas. Tá? Vamos pegar aqui primeiro a escala da temperatura. Né? Então, temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. E vamos colocar aqui ao lado a escala da altura em centímetros. E vamos marcar os valores correspondentes. Então, por exemplo, aqui, ó, para o primeiro valor aqui de 0 graus Celsius, eu tenho uma altura correspondente de 0,4 centímetros. E quando a temperatura é de 100 graus Celsius, a altura correspondente aqui no termômetro de mercúrio é de 20,4 centímetros. Então, para nós encontrarmos essa função termométrica, tá? Vamos colocar aqui os valores correspondentes. Nós temos aqui para uma temperatura qualquer, vamos chamar de θ, um valor correspondente na altura que nós estamos chamando de H. Então, observe que nós temos aqui dois intervalos, né? Eu tenho um intervalo menor aqui na temperatura, que vai de 0 até θ, e um correspondente na altura, que vai de 0,4 até H. E eu tenho um intervalo maior, que vai de 0 até 100, né? Intervalo aqui de temperatura, e um intervalo na altura, que vai de 0,4 até 20,4. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos calcular esses valores correspondentes. Ó. Lembrando que o intervalo, eu vou pegar sempre o valor final e subtrair do valor inicial. Então, aqui para a temperatura, o primeiro intervalo vai de 0 até θ, então eu vou ter θ menos 0, está para o intervalo maior, começa em 0 e termina em 100, né? Então, intervalo, o valor final que é 100 menos inicial que é 0, igual. Aqui na altura, eu tenho um intervalo menor, que vai de 0,4 até a altura H, então vai ser sempre o valor final menos inicial. Então, eu tenho aqui H menos 0,4. E o intervalo maior começa em 0,4 e vai até 20,4. Então, 20,4 menos 0,4. Ok? Daí eu tenho os valores correspondentes, né? Repetindo, de 0 até θ menos 0, né? Final menos inicial. De 0 até 100, 100 o final menos 0 inicial. Então, aqui eu tenho esse intervalo para a temperatura. Para a altura, o intervalo menor começa em 0,4, vai até H, então H menos 0,4, né? Final menos inicial. E o intervalo maior de 0,4 até 20,4. Então, 20,4 é o valor final, menos 0,4 é o valor inicial. Bom, vamos fazer essas operações. Então, θ menos 0 é θ, né? 100 menos 0, 100. Igual. H menos 0 a gente vai repetir, né? É só o gelo aqui. Dividido
E aqui essa operação, 20 menos 4, menos 0,4, é igual a 20. Okay? Bom, tem que simplificar, né? Porque eu tenho θ sobre 100, h menos 0,4 sobre 20. Ó. Eu posso cancelar esse zero do denominador com esse zero aqui também do denominador. Então eu tenho zero, né? Vai sobrar aqui 10, né? E cortando esse zero aqui do 20, sobra 2. Também a gente pode simplificar o 10 e o 2, já que eles, né? A gente pode simplificar dividindo por 2. Vou dividir por 2 aqui, tanto 10 quanto 2, né? Então eu divido por 2 e os dois lados da equação, né? Por 2. E aqui eu vou dividir também por 2. E nós vamos obter quanto? Então, 2 dividido por 2. Então nós vamos obter θ, vamos repetir aqui o valor de θ, né? Vou colocar aqui de outra cor. Então nós vamos aqui, ó. Θ, 10 dividido por 2, 5, igual a h menos 0,4. E o 2 dividido por 2 é 1. Ok? Vamos colocar essa expressão aqui na parte de cima. Eu vou repetir aqui, ó. Sobrou θ sobre 5. Θ dividido por 5. Igual a h menos 0,4 dividido por 1. Lembrando que a função termométrica tem que deixar o θ, que é a temperatura, em função da altura. Então, vamos isolar o valor de θ. Alguns livros já consideram apenas essa expressão aqui como sendo já a função termométrica. Então, vamos colocar de maneira mais correta, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso fazer o produto do meio pelos extremos e isolar o valor de θ. Então, θ está multiplicando 1, né? Então, θ vezes 1 dá o próprio θ. E esse 5 multiplica toda a expressão h menos 0,4. Ou seja, θ, que é a temperatura, vai ser igual. Bom, aqui a gente aplica a propriedade distributiva da multiplicação, então esse 5 multiplica h e também multiplica o 0,4. Então, 5 vezes h é o 5h, né? Menos, mais com menos dá menos, e 5 vezes 0,4 é igual a 2. Pronto, então aqui eu encontrei já a minha função termométrica. Então, certo que eu isolei o valor de θ em função da altura. Então, essa expressão aqui é exatamente a nossa função termométrica. Função termométrica. O que é uma função termométrica? É uma função que relaciona a temperatura θ em função da minha grandeza termométrica. Qual é a grandeza termométrica nesse caso? É a altura da coluna de mercúrio, a altura H. Então, eu tenho temperatura em função da altura. Okay? Então, com isso, a gente respondeu a letra A. Encontramos a função termométrica. Bom, para nós encontrarmos aqui a letra B, agora é mais simples, né? Por quê? Porque na letra B ele quer saber exatamente qual é a temperatura indicada por esse termômetro quando sua coluna líquida apresenta 8,4 centímetros de altura. Então, aqui eu tenho o valor da altura indicada pelo termômetro, 8,4 centímetros. 8,4 centímetros. E ele quer saber qual é o valor da temperatura indicada por esse termômetro. Então, como já tem a minha função termométrica, θ igual a 5h menos 2, basta nós substituirmos o valor da altura aqui na função termométrica. Então, eu vou ter θ igual a 5, 5 vezes a altura, que é 8,4, 8,4 menos 2. Então, θ é igual. 5 vezes 8,4, pessoal, vocês vão obter 42. Menos 2. Então, eu tenho aqui uma temperatura aqui, 40 graus Celsius. Okay? Então, essa foi mais uma resolução, né? Exercício, esse caso aqui, a gente comentando, né? Resolver um exercício sobre função termométrica. E até a próxima.